Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, poesia brasileira, Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, né? Carlos Drummond é autor daquela grande trilogia da poesia brasileira, essencial para conhecer a poesia brasileira, que é O Sentimento do Mundo, Rosa do Povo e Claro Enigma. Claro Enigma. Então nós vamos falar dessas duas obras do Drummond, que são publicadas ali, né? Dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50, né? Então nós temos os anos 30, 45, 51, que é aquela época de grandes tumultos sociais, políticos, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Fria, etc. Então nós vamos ver. E Drummond é aquele que começa sempre com temas irônicos de metapoema, metalinguagem, poesia, fala de poesia. E é ao mesmo tempo um homem do mundo, ou seja, um homem que lê os jornais, né? Um homem que compartilha as epopeias modernas. E é este livro que foi escrito ali 42, 43, 44, 45, fala de quê? Segunda Guerra Mundial, né? Os conflitos, fascismo, comunismo, etc. E mostra aquela implosão, a implosão da cultura europeia, né? Que começou com a Primeira Guerra Mundial e foi ampliada com a Segunda Guerra Mundial. E ele começa esse livro, né? Sempre com metapoemas, né? Falando da procura da poesia, consideração do poema, né? Então, a consideração do poema: não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono, rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem, no céu livre por vezes um desenho, são puras, largas, autênticas, indevassáveis. Né? Procura da poesia, não faça verso sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia, diante dela a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades universais, os incidentes, pessoas não contam, não faças poesia com corpo, este excelente, completo e confortável corpo, tão infesto à efusão lírica. Né? Não força o poema a despender-se do limbo, não colhas no chão o poema que se perdeu, não adules o poema, aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta: pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Né? Então são poemas falando da própria poesia, procura da poesia, e ele é irônico, né? Porque ele fala: não faça poesia sobre a sua terra, ele faz poesia; não faça poesia sobre o corpo, ele faz poesia sobre o corpo, né? Então é auto-ironia total, né? E desses poemas sobre a poesia, ele vai falar da questão do homem no mundo, né? O ser no mundo, o estar no mundo, né? A flor e a náusea, né? Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta, melancolias, mercadorias espreitam-me, devo seguir até o enjoo, posso sem armas revoltar-me, né? Então é a poesia do ser no mundo, né? Então ele vai, o homem observando o anoitecer, a questão do medo, né? A época de fascismo, né? De guerra mundial. Então, em verdade, temos medo, nascemos escuro, as existências são poucas, carteiro, ditador, soldado, nosso destino incompleto. Então ele sempre está no coletivo, né? Pensando a condição do homem que está ali lendo o jornal e acompanhando a guerra mundial, né? Então nosso tempo, este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Né? Então esse é um tempo de divisas, tempo de gente cortada. Então é isso, é um tempo de... e continuamos, é um tempo de muletas, tempo de mortos, faladores e velhas paralíticas, nostálgicas de bailado, mas ainda é tempo de viver e contar. Então é um homem vendo o seu tempo, né? É um homem vendo o seu tempo. E aqui os poemas da passagem da noite, do cotidiano, né? Uma hora e mais outra, áureos tempos. Então é um homem de observação e da fragilidade, né? A fragilidade da vida. Ele vai narrando aqui, né? Uma verdadeira narrativa, os poemas. E aqueles poemas, Anúncio da Rosa, né? Imenso trabalho nos custa a flor, lembrando da flor e a náusea, né? Por menos de 8 contos vendê-la nunca, primavera não há mais doce, rosa tão meiga, ainda onde abrirá? Não, cavalheiro, sede permeáveis. Então, e aí você vai narrando o ser no mundo. E aqueles casos, né? Por exemplo, a fulana, né? Você conhece fulana, o mito, ou o caso do vestido, né? A questão das infidelidades, né? Então, e essas poesias vão crescendo, né? Tem um poema que parece um teatro, né? Uma peça teatral, porque tem várias vozes líricas, que é a noite na repartição, né?
Então essas questões do ser no mundo, e chega naquele ápice em que ele vai falar da América, né? Sou apenas um homem pequenino à beira de um rio, vejo as águas que passam e não as compreendo, sei apenas que é noite porque me chamam de casa, vi que amanheceu porque os galos cantaram, como poderia compreender-te, América? É muito difícil, né? E vai chegando a carta Stalingrado, lembrar que, né, o avanço da guerra, ali a contraofensiva dos aliados, né? De um lado você tinha os russos avançando desde 42, 43 com Stalingrado, né? Vencer o exército alemão e começar a contraofensiva, e os exércitos anglo-americanos invadindo ali, né, o norte da África, a Itália, depois a Normandia na França, né? Então ali a Alemanha estava sendo esmagada em duas frentes, né? Então a carta Stalingrado vai mostrando essa batalha, batalhas mais sangrentas de todos os tempos, né? Mais de 1 milhão de homens mortos por guerra e por congelamento, né? Telegrama de Moscou, que aí vai mostrar pedra por pedra reconstruiremos a cidade, casa e mais casa se cobrirá o chão, rua e mais rua o trânsito ressurgirá, né? Então vai mostrar a destruição que teve em Moscou, teve na Rússia toda, né? E aí vai mostrando a contraofensiva, você vai seguindo como lendo nos jornais, né? Você vai seguindo e aí ele vai chegar com o russo em Berlim, que aí com a contraofensiva de 44 para 45, em maio de 45 as tropas soviéticas, russos, ucranianos, belorussos, né? Libertam os países bálticos, a Polônia e chegam até Berlim, né? Antes dos anglo-americanos. Os anglo-americanos estavam ali libertando a França, a Bélgica, né? A Holanda e a região do Reno até chegar a Berlim. Chegou depois, né? E Berlim foi dividido pelos países depois, né? Com o russo em Berlim, esperei tanta espera, mas agora nem cansaço nem dor, estou tranquilo. Um dia chegarei, ponta de lança com o russo em Berlim, né? Então aqui vai mostrando, você vai seguindo aqui, ao mesmo tempo que ele vai conversando com os homens do seu tempo, com os grandes escritores, os grandes artistas, igual Mário de Andrade desce aos infernos, e sobre o Chaplin, né? Charles Chaplin, o Carlitos, né? Canto ao homem do povo, Charles Chaplin, né? Então neste crescendo, né, ele vai do irônico, do cotidiano, para chegar até o metafísico, que vai ser o caso do Claro Enigma em 1951. O Claro Enigma são esses poemas que partem do cotidiano, né? Aqui a foto do autor, Carlos Drummond de Andrade, né? Homem de sua época, né? E ele vai mostrando essa aqui, A Máquina do Mundo, que é um poema clássico, né? E vai mostrando essa presença do homem no mundo, aqui mais fotos, né? Essa edição altamente ilustrada. Tem um pós-fácil do Samuel Titan Júnior, aqui tem um pós-fácil do Afonso Romano de Santana, depois nós vamos ver aqui dicas de poesia, né? E o Claro Enigma, esses poemas que partem, né, da questão do coletivo para o metafísico, né? Vai chegando a questão do homem, do ser do mundo, ele abordou desde o sentimento do mundo, né? E aí são os poemas de solução, remissão, pergunta em forma de cavalo marinho, né? São todas poesias em Gaia Ciência, todos os poemas um tanto quanto mais herméticos, né? Sonetilha ao falso, Fernando Pessoa, lembra do poeta Anfingidor? O Boi Vê os Homens, que é clássico, né? Memória, Tela Contemplada, O Ser, Contemplação no Banco, né? Sonho de um Sonho, Cantiga de Enganar, a Oficina Irritada, que aí volta a metapoema, né? Como fazer a poesia, como criar a poesia, Aspirações, Notícias Amorosas, né? Entre o Ser e as Coisas, Tardes de Maio. Então ele mesmo faz essa divisão, né? São poesias mais voltados para a leitura do mundo, a questão do ser do mundo, a questão das relações também amorosas, né? Então o Menino e os Homens, né? Quintana Asbar, ou seja, Mário Quintana, poeta, né? Então aqui é uma época, o Ser de Minas, ou seja, volta a questão do sentimento do mundo, que é o homem, né, na sua época, o homem na sua cidade, a vocação mariana, Estampas de Vila Rica, Morte nas Casas de Ouro Preto, Canto Negro, Os Bens e o Sangue, né, são todos poemas voltados para o homem na sua cidade, né? Terra de Minas. E a Terra de Minas vai ser justamente ali o local onde vai acontecer um grande poema metafísico, A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é esse trabalho no intertexto com o Camões, Luís de Camões, no Lusíadas, em que ele lá descreve a máquina do mundo, que é aquela ideia do macrocosmo, microcosmo, né? Estamos no microcosmo, dentro de um macrocosmo, do átomo até o sistema solar, até as galáxias, né? Tudo uma grande engrenagem que é movida por Deus, né? O arquiteto do universo. Então seria a máquina do mundo, né?
Vou ler só o início para ter a ideia do panorama de onde ele está, né? A máquina do mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves espairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes, de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de a ter pensado se carpia. Né? Então as primeiras 4 estrofes, em que ele mostra um mineirinho andando pelas estradas pedregosas, muito ferro no chão, e aí ele vê de repente aquela epifania, né? A teofania, em que ele se vê diante da máquina do mundo, em que ele vê dentro do microcosmo, macrocosmo, microcosmo, macrocosmo, né? Assim como em cima e embaixo, assim como embaixo e em cima, que é uma questão hermética, né? As correspondências das formas, e é um poema super assim, hermético, né? Dificílimo mas ele é um intertexto, né? Ele está o tempo todo dialogando com as questões metafísicas do ser no mundo, ou seja, como é estar no mundo, por que estar no mundo, e a questão da consciência, ou seja, a consciência de estar no mundo, né? Então é muito interessante, é uma poesia muito hermética, metafísica. Vamos para as dicas de leitura. Então eu falei do Afonso Romano. Afonso Romano, autor, né? Aqui tem um apanhado geral, né? Intervalo amoroso, em que eles pegam que de 99 esse livro, né? Eles pegam várias épocas, dos anos 70, 80, né? Até os anos 90. Então é um apanhado de poesia em que tem clássicos do Afonso Romano de Santana, que é um grande leitor de Carlos Drummond de Andrade, né? Então sempre tem ali uma liga, né? Tem uma liga. Implosão da mentira, né? Famoso poema da Implosão da mentira, né? Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente, mentem de corpo e alma completamente, e mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente, né? Então já fala ali das mentiras, fake news, né? Não tinha rede social naquela época, mas já tinha as mentiras governamentais, né? Viviam a ditadura, então tinha censura, só se publicava o que interessava para o governo, né? Isso foi até 85, né? Então ele fala aqui, e tem o que país é este, né? Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra confinamento. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Então que país é antes da música Legião Urbana já tinha que país é este, né? Então é uma poesia assim que vai dialogando com o tempo, né? Que é a grande fala do índio Guarani. Nessa época a gente vê aí, né, o genocídio contra os índios, né? Onde leria eu os poemas de meu tempo? Em que prisão jornal? Em que consciência muro? Em que berro livro? Né? Então aqui é como se fosse a grande fala do índio Guarani, né? Um índio emparedado entre as culturas, né? Um índio que pede a sua cultura, né? Então fica aí a dica, Afonso Romano de Santana, que é um grande leitor de Carlos Drummond, né? Conheceu, e aqui, como eu disse, tem um interessantíssimo pós-fácil, né, sobre a obra do Drummond feita Afonso Romano de Santana. Vamos falar de outro Afonso, Afonso Ávila, né? O Afonso Ávila é um concretista, pós-concretista, né? A Lógica do Erro, que é um apanhado de poesia também, né? A perspectiva, né? 2002. E aqui vai pegando as poesias dele de 87 a 91 e de 98 a 2000, que são poesias que trabalham a palavra mesmo, né? A preocupação do Ávila é palavra puxando palavra, palavra repetindo palavra, soando como palavra, correspondências e paralelos de palavras, né? Então ele trabalha muito a disposição do poema na página, né? Todos os poemas têm as suas ilustrações. Então Afonso Ávila é aquele que fez a semana aqui de todos os concretistas, os irmãos Campos, né? Em BH, o Leminski que veio em BH. Então é uma poesia muito trabalha a questão da palavra na página, né? As ilustrações, né? Então a poesia do Afonso Ávila trabalha muito a questão dos versos na página, a sonoridade, né, as rimas, né, aqui gosto de falar que todas as rimas com agem, né, viagem, passagem, miragem, tatuagem, moldagem, né, ancoragem, coragem, viagem, né. E aqui os poemas em que ele corta as palavras, né, no texto para justamente rimarem sílabas, né, as sílabas Ulisses. Está escrito na testa de Ulisses, o percurso de 3 lindes, de ruas, 3 limites, de bairros, 3 linhas de tráfego transverso, 3 listras de ilíadas, 3 livros perversos por si mesmos, linha por linha, escritos, e assim vai, né? Então essa preocupação concretista, pós-concretista, né, inspirou o Leminski, né, o Ferreira Goulart, a poesia do Afonso Ávila, mineiro, especialista em literatura barroca, né? Então a Lógica do Erro, que é isso, trabalha
as palavras pela sonoridade, pela métrica, pelo ritmo e por as correspondências, palavras que atraem palavras. Então essas são as dicas de poesia. Envie as suas dicas de poesia aqui para a gente comentar os livros. Falaremos mais sobre o Carlos Drummond, falaremos sobre a Adélia Prado, também está na lista. A Adélia Prado está nos próximos aí, aguardem. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.